1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Abra a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga comigo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga amém. Glória a Deus. Bom, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a Páscoa. O sinal e a mensagem. Tá? Qual é a marca da Páscoa? O que a Páscoa nos ensina? O que ela nos acusa? A Páscoa bíblica, ela não é a Páscoa do coelho, tá? É a Páscoa do Cordeiro. Amém? A Páscoa bíblica não é a Páscoa do chocolate. É a Páscoa do sangue. É o momento que Jesus dá a sua vida por nós, para nos resgatar. A palavra Páscoa vem de um verbo radical que significa literalmente e ao pé da letra, passar além da marca, ou pular além da marca. No Êxodo capítulo de número 12, nós vamos encontrar o momento em que Deus institui a Páscoa, no momento em que os primogênitos do Egito seriam mortos, pelo juízo divino, por conta da escravidão, na qual os hebreus se encontravam há mais de 400 anos. E aí o Senhor Deus, Jeová, decidiu libertar o seu povo daquela escravidão, e o faraó estava insistindo em mantê-los escravos. Naquela noite o Senhor vai dar um golpe final para garantir a libertação do seu povo. Então o Senhor orienta Moisés para que Moisés oriente o povo hebreu que eles deveriam matar um cordeiro por família, e eles comeriam da carne assada em casa, ao molho de ervas amargas. Guarde bem isso. Enquanto eles comiam da carne assada do cordeiro, ao molho de ervas amargas, o anjo da morte, Êxodo 12, versículo 21, passava sobre o Egito. No versículo 29 diz que desde a casa do faraó, até a casa do menor servo, e até o cativo que estava na prisão, assim como o primogênito dos animais, todos morreram por causa da passagem do anjo destruidor, que veio como agente do juízo divino sobre o Egito. Mas sobre a casa onde estava a marca do sangue do cordeiro, não houve morte, porque o anjo destruidor passou por cima, passou além da marca, porque havia um sinal de proteção, um sinal de blindagem, e aquilo Deus estabelece sobre Israel, como regra, como festa permanente, como festa perpétua para os filhos de Israel, sempre lembrando do livramento que o Senhor lhes dera, quando ainda escravos do Egito. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma alusão, e ele toma a festa da Páscoa para aplicar na teologia cristã, fazendo menção de que aquele cordeiro representava Cristo.
Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Quem me ouve, diga amém. E é interessante que aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos nos livrar do remanescente do fermento, do velho fermento, da massa velha, que corresponde na linguagem de Paulo à antiga, velha e natural corrupção, a corrupção da vida pecaminosa que nós praticávamos. O que Paulo está dizendo é que para nós, a Páscoa é nós eliminarmos da nossa vida todo o resquício da vida velha, todo o resquício da vida antiga, de modo que Paulo diz aos Coríntios, que para os judeus a Páscoa é uma festa anual, para os cristãos a Páscoa é uma festa permanente, contínua e ininterrupta, porque ela aponta para uma vida de purificação, uma vida de abdicação da corrupção do pecado, para continuamente nos aproximarmos de Deus, a fim de melhor agradarmos a Deus. Ele fala disso aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, quando diz que nós devemos nos despir do velho homem, que se corrompe segundo o pecado e a injustiça, e nos revestirmos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É disso que Paulo está falando aos Coríntios aqui. Vamos entender melhor. Paulo está usando a prática da Páscoa judaica como figura de linguagem para ensinar um princípio e verdade para a igreja em Coríntio. O que Paulo está dizendo é que os judeus, na semana da Páscoa, fazem uma varredura em toda a sua casa, para descobrirem qualquer resquício de fermento em casa, porque vão iniciar a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento. E então eles não eram impedidos apenas de colocar fermento no pão, eles eram impedidos de terem fermento em casa. Então o judeu, na semana da Páscoa, faz uma varredura na sua casa, e é isso que Paulo está dizendo, e retira todo o fermento que tiver na sua casa, para que não haja presença de fermento no ambiente. Isso está claramente detalhado em Deuteronômio capítulo 16. Então Paulo está dizendo, assim como os judeus fazem uma varredura em casa para retirar qualquer resquício de fermento, nós, cuja Páscoa é Cristo, devemos fazer uma varredura em nossa vida, para retirar de nós qualquer resquício da vida mundana, qualquer resquício da vida antiga. Paulo está dizendo, esta é a nossa Páscoa, essa é a Páscoa que a igreja celebra, essa é a Páscoa que a igreja pratica. Alguém me entendeu? Diga amém. Ou seja, os judeus celebram uma Páscoa cuja festa é anual. Paulo está dizendo, a igreja celebra uma festa cuja festa é todo dia, é ininterrupta. Os judeus procuram qualquer resquício de fermento em casa para retirarem de casa, porque vai se iniciar a festa dos pães ázimos. O cristão genuíno e verdadeiro procura, Tiago, qualquer resquício da sua vida mundana, do velho homem, e retira da sua vida, porque ele está numa contínua festa de celebração por Jesus. E é interessante que Paulo diz assim, a nossa Páscoa já foi sacrificada. Ou seja, qual é a minha motivação? O cordeiro que morreu por mim já foi sacrificado, ele já morreu por minha causa, ele merece que eu tome atitudes de renunciar toda remanescência da velha massa, da velha vida, porque ele diz assim, para que sejais uma nova massa. Então Paulo está dizendo que nós estamos sendo processados, trabalhados, mas não podemos ter mistura na nossa vida, nessa massa nova, porque nós estamos celebrando a Páscoa da purificação, a Páscoa sem fermento. É interessante que a carne do cordeiro assada indicava exatamente isso, a purificação pela qual todo aquele que deveria celebrar a Páscoa
haveria de passar. As ervas amargas falam do sofrimento dos judeus, um período de 430 anos de escravidão. Aponta para o sacrifício e o sofrimento de Jesus, o Cordeiro de Deus. E fala também, Grazi, da nossa vida, das nossas adversidades, das nossas batalhas, das lutas pelas quais passamos, para que vivamos a experiência contínua da Páscoa de Cristo em nós, livre do fermento do pecado, livres do fermento do mundanismo, livres do fermento da morte, causada pelo pecado. Daí Paulo vem dizendo que não fique pensando que coisas pequenas não afetam, porque aí ele diz, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É baseado nisso que Paulo está dizendo: se livre de todo resquício da velha vida, se livre de todo resquício da sua vida pregressa, da sua vida mundana. Por quê? Porque a nossa Páscoa, Jesus, foi sacrificado.